Opa povo, você mesmo, corcunda, torto, curvado, também conhecido como desenhista. Eu sou o MK e nesse vídeo vou analisar a arte que os inscritos me enviam no Discord. Vamos começar com essa arte aqui feita pelo João. Eu gostei muito da ideia e das cores que ele usou pra fazer ela. E de cara, temos alguns errinhos de estrutura, como por exemplo o fato dela estar de costas e a cabeça estar virada demais para trás. Nesse caso eu tinha duas opções, ou de virar o tronco ou de virar a cabeça, e já que a cabeça estava mais detalhada eu prefiro virar o tronco. Eu adicionei sombras maiores para dar um peso visual melhor na imagem e deixá-la mais confortável para os olhos. E falando nos olhos, eu também abaixei eles um pouquinho, e ajustei porque o da direita estava menor que o da esquerda. De resto ali pra parte dos olhos, eu ajustei os cílios e deixei eles um pouquinho mais detalhados e também a direção que a Iris estava olhando. Dei umas refinadas no traço do rosto, tanto nariz quanto boca e sobrancelha, porém sem tirar a ideia original do desenho. Eu também dei uma afinada ali no queixo que estava um pouquinho grande. E pra finalizar, eu dei uma polida melhor no cabelo, deixando as mechas mais visíveis e menos rabiscos aleatórios. Olha o antes e o depois pra vocês notarem a correção dos pequenos erros. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. O próximo desenho aqui foi feito pela Amona. Ele tá muito bem desenhado e as cores estão bem coerentes uma com as outras. De cara a gente pode notar alguns errinhos básicos, como por exemplo o tamanho de um olho em relação ao outro, e também a parte do dedo mindinho. Esses são os únicos erros de estrutura que eu quis alterar no desenho, de resto foi mais refinamento de detalhes, então formato ali abaixo dos olhos, umas mechas no cabelo ou até mesmo uma luz e sombra ali nos opais. No topo deles, para ser mais preciso, onde faz conexão ali no peitoral. E também adicionei hard e soft edges na roupa. Lembrando que pelo fato dos opais ser uma parte razoavelmente circular do nosso corpo e também macio, ele vai reproduzir sombras mais soft. Diferente da canela, por exemplo, que pelo fato de ser bem sólida, as luzes que batem nela vão se refletir de maneira mais sólida também. Mas ainda assim você tem que variar entre essas transições de sólido e fofo. Olha o antes e olha o depois. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. Esse desenho aqui foi feito pela Men Young, ele tá no nível avançado e propositalmente sem polimento. Isso significa que ele vai ter poucos erros de detalhe, já que a gente não sabe se é falta de polimento ou se realmente é uma falta de detalhe mesmo. Porém, no quesito da estrutura, eu só consegui achar duas coisas que na minha opinião não ficaram muito coerentes. A primeira delas é o tamanho da boca em relação ao resto dos elementos do rosto, que eu achei que estava um pouquinho pequena demais. Fiz uma máscara rapidinha ali e aumentei, é uma das praticidades de desenhar no digital, e sem alterar o design da boca. E um detalhe simplesinho que eu acho muito bonito de adicionar é pegar essa highlight que a gente tem na parte dos olhos e adicionar pequenos riscos, como se fosse a invasão da luz batendo nos cílios. Deu uma suavizada nos traços da clavícula e pescoço, deixando eles mais suaves. E o segundo errinho de estrutura tá aqui no alinhamento do chifre, um em relação ao outro. Por mais que a cabeça esteja de lado, ele estava um pouquinho alto demais. Como eu disse, não dá pra deixar ele reto porque o rosto também tá um pouquinho inclinado, então a gente vai seguir o mesmo alinhamento dos olhos. E por fim, mais um detalhe, no arco do cupido eu adicionei um pequeno rebatimento de luz porque ele tem um elevo. Olha o antes e olha o depois, eu espero ter ajudado. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. Mano, tem um erro de rebô aqui, velho. Reboladinha. Meu Deus, que da bosta. Essa arte aqui foi feita pela Meli e de cara eu quero elogiar o design da personagem, e é claro, o desenho. Notamos alguns errinhos básicos de alinhamento do rosto em relação à boca e o resto dos elementos, e inclusive a parte ali debaixo dos olhos, onde quando a gente sorri tem que levantar um pouquinho. Eu também achei a pintura dos olhos um pouco mórbida, eu não sei se essa é a palavra certa, mas enfim, eu saturei melhor e adicionei alguns detalhes a mais. Coloquei aquele highlight no cílio, usando as duas cores contrastantes que eu percebi, que era do cabelo e dos olhos, e retirei esses rabisquinhos que eram pra simbolizar mechas do cabelo. Cara, parem de fazer esses rabisquinhos aleatórios. Pra você definir melhor a mecha e a divisória das mechas no cabelo, principalmente no digital, use brushes maiores, brushes mais sólidos. Mas enfim, olha o antes, olha o depois, desenho muito bonito, vamos pro próximo. Esse desenho aqui foi feito pelo Tomen, eu acho que pronunciei certo, e parabéns pelo desenho e pelo design da personagem. Apaguei o brilho do chifrinho porque ia ficar difícil de alterar e demonstrei ali a parte do alinhamento dos olhos, que estavam um pouquinho incoerentes. Lembre-se que o espaço de um olho para o outro é equivalente a um olho também, e que ele tem um pequeno espacinho dos cantos do rosto, que só ficam menos visíveis em determinados ângulos de cabeça e perspectiva. Ajustei o volume do cabelo na parte do topo da cabeça e alguns detalhes das mechas também, dando uma noção melhor de que o crânio é circular. Não literalmente, mas ele estava muito triangular ali, então dei uma ajustada. Afinei também um pouquinho dos detalhes da bochecha e por fim eu dei uma afinada nesse pescoço, que ele estava um pouquinho grosso demais. Quanto mais você entende esses detalhes básicos de estrutura, vai ficar mais fácil de você não errar, mesmo que nem sempre o resultado seja agradável a você ou a alguém. Não dá pra agradar todo mundo ainda. Mas olha só o antes e o depois, desenho muito bonito, vambora. Os desenhos desse vídeo tá me desafiando. Essa arte aqui foi feita pelo Alp e ela tá muito bem feita. As alterações que eu vou fazer nela são poucas de estrutura e mais de detalhes. E eu também queria dar uma dica de background que eu aprendi com o Naoki Saito. E já que eu não tava com o arquivo em layers, eu tive que apagar o passarinho. Variando fazendo esferas com diferentes níveis de opacidade, com brushes mais escuros até mais claros, eu gosto de usar o verde, o amarelo, o azul e o branco. E com o degradê azul na parte de baixo, dá esse efeito de fundo muito bonito. Além disso, uma sugestão é fazer essa sombra um pouquinho roxa abaixo dos olhos, eu ainda não terminei. Eu só vou dar uma alteradinha aqui na boca que tava
tava um pouquinho torta. Suavizei as quinas do sombreamento que eu fiz e deixei a camada em Multiply. E depois passei um laranja meio avermelhado com a camada em tela, ou seja, screen, o que deixou coerente com a ideia de luz no rosto. Olha o antes e olha o depois, se não gostou do background, só pega a estrutura. Bora pro... Esse desenho aqui é da Stella e a arte tá incrível, principalmente no design. Eu sei que o desenho não tá finalizado, então vou te dar uma sugestão. Puxando aqui pra parte da sombra, eu defini um ponto de luz da esquerda e superior, causando uma sombra completa na parte da direita por ser o lado oposto. Vou variando entre a hard e a soft edges, por mais que o desenho eu acho que ele combine mais com a soft edges, por dar essa impressão um pouquinho mais fofa. Talvez porque no design o formato predominante seja o círculo. E como eu tinha falado naquele vídeo de dicas de design de personagem, o círculo ele passa uma intenção um pouco mais amigável. Olha o before e o after, nice good draw e é isso aí. Esse desenho aqui foi feito por... Eu não sei falar russo, mano. Na moral, eu não entendo. A arte tá muito bonita e por experiência própria eu falo, evita destacar o abdômen com linhas. Ainda mais se o desenho for pintado, você vai variando entre sombra e luz para causar essa noção de profundidade ali no abdômen. Usar linhas nem sempre, mas costuma causar um efeito meio estranho na hora de você aplicar elas na parte da barriga. De resto eu adicionei uma cor de sombra um pouco mais forte, já que eu senti um pouco de falta de saturação. Ajustei alguns detalhes do rosto para o formato dele ficar um pouco mais bonitinho. E no cabelo eu estiquei ele só um pouquinho para trás para dar mais formato para a cabeça, porque ele tava bem desenhadinho, só tava mal posicionado. Fiz uma mecha ali do outro lado do rosto para dar um equilíbrio nessa parte do cabelo também. E por fim, eu fui ajustando as sombras do desenho por completo, tanto na calça quanto na parte ali do tronco. Eu ajustei principalmente na calça porque ele tem essas variedades de dobras, porque a calça é bem larga, então adicionar as sombras ficaria tipo um efeito bem mais bonito. Além disso, uma perna tava um pouquinho mais abaixo que a outra. Eu sei que era efeito da perspectiva, mas passou um pouquinho. Olha o antes e o depois, seu desenho tá muito bom, parabéns. Essa arte aqui foi feita pelo Milk e eu não sei dizer se isso é pixel art, mas ainda assim tá muito bem feito. Tem poucos errinhos de estrutura e a maioria aqui são detalhes que dá pra você adicionar. A primeira coisa que eu alterei foi adicionar um sombreamento e degradê embaixo do guarda-chuva e diminuir esse tamanho do band-aid. Eu fiz isso porque de primeira impressão dava a noção de que aquilo era a boca do personagem. Isso não necessariamente é um erro, talvez só uma confusão visual. Eu retirei os contornos brancos que tinham dentro das informações do corpo, deixando apenas o contorno externo para não dar a impressão de que é falha na pintura. Nos olhos sim percebemos um errinho de estrutura, onde um estava um pouquinho mais alto que o outro, mas a coisinha simples de arrumar. E novamente, esse aqui é o antes e esse aqui é o depois das pequenas alterações que a gente fez. Inclusive o desenho tá muito bom e muito fofo. Esse personagem aqui tá meio loucão, ele me lembrou alguém, mano. Só preciso pintar o olho de azul aqui, velho. Nossa, o bagulho tá doido mesmo, deixa o like.